Vamos falar agora sobre a Carmen Lúcia, que, se depender dela, a eleição de 2026 vai ser do mesmo jeito que foi a eleição de 2022, com, ó, dedão na balança lá, ó. Ela já falou aqui que o direito de liberdade de expressão é o direito à informação correta. Não é qualquer informação, não é a informação que eles acham correta. Porque, lógico, né? O que é uma informação correta ou não, em muitas situações, é uma questão de opinião. A opinião deles vale. A sua não. A sua, se você falar opinião incorreta, vai ser censurado. Tudo caminha para repetir em 2026 aquilo que aconteceu em 2022. O dedão na balança. E é o que eu falo para vocês. Mas 2026 não vai ter o West Side, né? E é o que eu falo para vocês, não faz tanta diferença o West Side assim. O problema nosso é esse pessoal lá no TSE. Vamos entender o que ela está falando aqui e também o que ela pode fazer, porque lembra, a Carmen Lúcia não vai ser a presidente do TSE nas eleições de 2026, vai ser o Cássio Nunes. Então ela está falando muito agora, está latindo pra caramba, mas corre o risco de não morder ninguém até lá. Por causa do Cássio Nunes, não por causa da falta do West Side. Essa notícia foi sugerida por José Souza, Peter só não cortou porque não consegue ver, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, Carmen Lúcia é a atual presidente do TSE, assumiu depois do Alexandre de Moraes, e todo mundo tinha uma expectativa que ela fosse melhor na questão da censura. Por que isso? A Carmen Lúcia, para quem não lembra, no meio daquela decisão absurda que foi tomada entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2022, aliás, isso por si só, isso sim seria motivo para anular as eleições de 2022, essa decisão que é totalmente ilegal, né? No meio da eleição, com o jogo correndo, eles fizeram uma resolução, o que é proibido pela lei eleitoral. Não pode mudar a regra do jogo da eleição no meio da eleição. Eles fizeram isso justificando que não, que as fake news e não sei o que lá, e está atrapalhando. Na verdade, por que eles fizeram isso? Porque eles achavam que o Lula ia ganhar no primeiro turno, meu amigo. Eles achavam que o Lula ia ganhar no primeiro turno. Quando chegou o segundo turno com o Bolsonaro ali em cima, pertinho, com chance de ganhar, bateu o desespero neles. Não estamos botando o dedo o suficiente, temos que botar mais o dedo ali na balança para conseguirmos ganhar essa eleição, né? E aí fizeram essa resolução entre o primeiro e o segundo turno, supostamente, para fazer o controle das fake news, né? Que é a desculpa que eles adoram adotar nessa história aí. E foram lá e meteram o dedo com mais vontade ainda no segundo turno, censuraram um monte de coisa. Mas, se você lembra, nessa decisão, a Carmen Lúcia falou o seguinte, que não que isso é uma medida excepcionalíssima, porque a Constituição diz que não pode ter censura prévia, que nada justifica censura, que é um absurdo, falou, e depois votou a favor. Ou seja, ela, né, deu a censura do mesmo jeito. E pior do que isso, ela falou que não, isso é uma coisa excepcional, que vai durar só até o dia 31 de outubro, que depois que acabou o segundo turno das eleições não vai ter mais motivo para isso e coisa e tal. E tem gente que está sendo perseguida até hoje naquele período. Até hoje tem gente sendo perseguida com página fechada. Ficaram meses com a censura correndo e a senhora Carmen Lúcia esqueceu do que ela falou. Não, agora ficou normal censura, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, havia a expectativa que a Carmen Lúcia, ao assumir o TSE, poderia ter uma visão diferente do Alexandre de Moraes. Não foi isso que se viu. A verdade é que a eleição para prefeito não tem a mesma carga ideológica da eleição geral, né? O Brasil tem a cada 2 anos, né, uma eleição municipal, que é mais específica. Raramente tem casos muito ideológicos, só nas grandes capitais que você costuma ter uma disputa mais ideológica. Cidades pequenas, tipicamente o pessoal não está nem aí para o partido do prefeito, mas agora, em 2026, vai ser uma eleição geral, então vai ser uma eleição em que a parte ideológica conta muito, né? O Lula vai continuar presidente, Bolsonaro vai conseguir voltar, vai ser alguém da direita diferente do Bolsonaro, quem virá em 2026 a gente não sabe, mas a gente já pode contar com o fato de que o TSE vai de novo botar o dedão na balança. A senhora Carmen Lúcia esqueceu completamente qualquer pudor ao falar de censura, né? Ela falou aqui, ó, há de se garantir a liberdade com a informação correta. Olha que coisa absurda, que prepotência. Então ela sabe qual que é a informação correta, o TSE sabe qual é a informação correta, então como é que vai garantir liberdade com informação correta? Não, liberdade de informação é liberdade de informação. É justamente aquela escolha que foi feita nas democracias ocidentais todas, em que é melhor você ter algumas pessoas falando mentira
do que você se colocar como o dono da verdade, definir o que é verdade e depois quebrar a cara mais adiante, ter censura, censurar pessoas que no final das contas estavam certas mais adiante, né? Ou seja, é sempre um jogo, não tem lado 100% ganhador nessa história. Ninguém gosta de mentira nas redes sociais. Realmente tem fake news, tem teorias da conspiração absurdas, tem idiotices, tem acusações sem prova, tem um monte de coisa errada nas redes sociais, todo mundo concorda com isso. A questão toda já se fez esse peso há muito tempo atrás, desde a época da Inquisição. Isso não é novidade, cara. Isso daqui, na época que teve a prensa de Gutenberg também, o pessoal queria censurar, não, os padres acharam um absurdo. Como assim? As pessoas estão lendo a Bíblia diretamente. Não pode, tem que ser através do padre. Eu que digo para você a interpretação da Bíblia. Você não pode ler a Bíblia direto, não, que senão dá problema, né? Toda a queda do absolutismo na Europa foi justamente pelo pessoal começar a ler livros, a ter ideias, a trocar ideias com muito mais facilidade. E isso já fez uma diferença enorme no mundo lá atrás. E agora está fazendo de novo. Agora as pessoas têm acesso a mais informação ainda. E da mesma forma que se fala agora, naquela época se falava também, não, porque tem gente falando mentira. Tem gente falando absurdos nas redes. Colocaram lá o Giordano Bruno, lá, foi colocado na fogueira, porque estava dizendo que a Terra girava em torno do Sol. Que absurdo, que fake news é essa? Porque negacionismo, todo mundo sabe que a Terra é plana, né? Que era o que se acreditava na época, né? O Sol girava em torno da Terra e não sei o que lá. Não, bota o cara na fogueira, porque ele está falando fake news aí, não sei o que lá. Esse esquema de acusar qualquer pessoa fora do establishment de fake news para proteger o establishment, isso é velho pra caramba, isso já tem há muito tempo, essa porcaria. E sim, quando começou a ter uma imprensa mais forte, ter venda de livro, começou a ter muita mentira. É lógico que tinha mentira, é lógico que tinha acusação injusta, é lógico que tinha essas coisas também, né? Vocês já viram, certamente, aqueles jornais tabloides que falavam teorias da conspiração malucas, de OVNIs e não sei o que lá. Cara, sempre teve fake news, sempre teve esse tipo de coisa, sempre teve as pessoas que abusaram e mentiram, e fizeram acusações injustas e coisa e tal. E o que a sociedade sempre chega ao mesmo consenso, né? Num primeiro momento o pessoal não tem que censurar, tem que censurar, tem que censurar, mas no final das contas chega-se à conclusão de que é melhor deixar o pessoal falar algumas mentiras, alguns absurdos, do que você se meter a dizer o que é verdade, o que é mentira, porque isso é censura. Isso tolhe a liberdade das pessoas, isso gera revolta, isso tolhe até economicamente a sociedade, não é só politicamente, não é só socialmente, economicamente a sociedade fica pior se você censura as pessoas, né? Aí ela está falando aqui, não porque informação correta, para que a expressão seja manifestação da liberdade e não manipulação de ódio e violências e coisa e tal. E ela está imaginando que ódio e violências é aquilo que ela diz que é ódio e violência, qualquer crítica, né? Como a gente viu em 2022. Não pode falar que o Lula é ligado ao Maduro, não pode falar que o Lula é a favor disso, não pode falar que o Lula foi ladrão, não pode falar isso, não pode... Do lado do Bolsonaro podia falar tudo, podia criticar o Bolsonaro o que quisesse, podia criticar que não tinha problema. De novo, existiu manipulação, existiu gente botando o dedão na balança? Existiu. Foi suficiente para mudar o voto a ponto de fazer Bolsonaro perder uma eleição que ele teria ganho de outra forma? É difícil de dizer, não tem como provar esse tipo de coisa. Eu até acho que sim, tá? Eu acho que essa manipulação foi suficiente para mudar sim, mas não tem como provar isso. Agora é águas passadas, é partir para a próxima. A gente tem que usar essa coisa para justamente evitar isso na próxima eleição. A gente já não vai ter a USAID na próxima eleição, o Trump está acabando com ela lá nos Estados Unidos. Esses institutos de checagem de fato que tem falado tanta merda por aí, não vão mais estar com tanto dinheiro quanto estavam antes. Mas, de novo, o problema que eu falei para vocês persiste. A USAID ajudava a esquerda? Ajudava. Mas não era essa coisa toda, essa ideia de que a USAID coloca e tira governos e coisa e tal, isso é falso, isso é propaganda russa, isso é idiota, propaganda de ditadores. Ditadores adoram dizer isso, porque muitas das vezes esses ditadores querem dizer que as manifestações contra a ditadura deles são feitas pelos Estados Unidos, pela CIA, pela USAID, não sei o que lá. Não caiam nessa armadilha, tá? Então é essa história aqui. A gente tem que se preparar para 2026. E se preparar como? Justamente evitando censuras pelo legislativo, que a gente consegue controlar. O executivo, vamos ver o que o CIDH gera de punição ao Brasil por conta disso. Como é que vai ficar esse relatório dos direitos humanos? Eu não acredito que vai ser nada muito pesado. Vamos ver, talvez eles consigam fazer alguma crítica ao Alexandre de Moraes por isso. Agora, o mais importante de tudo é a gente estar preparado para essa censura. Vai haver essa censura sim, né?
Aí ela fala aqui, ó, é preciso impedir que as máquinas façam prosperar a violência, a agressão e o medo nas pessoas. Se assim ocorrer, chegará o dia em que matarão e morreremos de medo e não sei o que lá. É o que eu falo pra vocês, bicho. Esse pessoal tá com medo. Eles estão com medo. E tem razão mesmo, porque eles se tornaram desnecessários, né? O governo se tornou uma coisa desnecessária. Por isso que eles estão lutando com tanta força. Por que você acha que os democratas aqui nos Estados Unidos estão brigando tanto com o fim da USAID, né? Porque tô perdendo a boquinha, cara. Tira dinheiro da boquinha das pessoas pra você ver se elas não ficam chateadas. Elas ficam muito chateadas, cara. Ficam chateadas pra caralho. E a Carmen Lúcia sabe que o STF, que o TSE, que toda a máquina estatal tá perdendo sentido. É tirar o dinheiro da boquinha dela, né? Tirar a comidinha da boquinha dela. Ela não gosta, né? A Justiça Eleitoral tem o compromisso de preparar tudo que seja necessário para o exercício livre do voto, mesmo em ano que não terá processo eleitoral específico. E aí que é o ponto, e aí que eu falo para vocês, a gente tem que também tomar cuidado agora de municiar o Cássio Nunes para ele tomar as decisões corretas, porque quem vai gerir a eleição em 2026 não vai ser a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia está aqui, né, pagando de maioral, dizendo que não, abandonando qualquer resquício de isenção que ela tinha, qualquer resquício de devido processo legal que ela tinha, para justamente fazer que não, que vai censurar tudo e não sei o que lá. Mas não vai ser ela na eleição de 2026, vai ser o Cássio Nunes. O Cássio Nunes assume, se não me engano, em março de 2026, no início de 2026. Então quem vai fazer o processo eleitoral vai ser o Cássio Nunes. E daí vai depender muito de como que a gente municia o Cássio Nunes para ele fazer a coisa correta, de realmente, no mínimo, balancear para os dois lados. A Carmen Lúcia já vai deixar todas as resoluções do TSE preparadinhas para a censura. Pode ter certeza disso. E o Cássio Nunes não vai poder mudar essas resoluções. Por quê? Porque pela própria lei, depois de um prazo qualquer que tenha aí alguma coisa em março, né, que o TSE define as resoluções para aquela eleição, o TSE não pode fazer mais nenhuma resolução, não pode mudar a regra do jogo no meio do jogo. O que eles fizeram em 2022. Eles foram contra a lei, eles mudaram a regra do jogo no meio do jogo porque viram que o Lula estava perdendo e quiseram botar mais pressão na balança ali para eleger o Lula, né? Mas em tese não pode fazer isso. Então é muito possível que o Cássio Nunes não possa alterar essas resoluções colocadas pela Carmen Lúcia, mas ele pode garantir de alguma forma que você tem os dois lados representados nisso daí. É isso que a gente tem que buscar para evitar o dedão na balança do PT em 2026. Vamos ver o que vai acontecer. A Carmen Lúcia, cara, que decepção. Realmente ela descambou completamente para a ditadura, descambou completamente para ficar do lado do pessoal lá. Dá para ver ela até constrangida lá com o lencinho do Barroso. Constrangida, mas tá lá vestindo o lencinho do Barroso.